Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 25 de janeiro, quinta-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. Jesus pediu que os apóstolos saíssem pelo mundo afora e anunciassem o evangelho a todas as gentes. Assim eles o fizeram obedecendo ao Senhor. Viveram momentos de entusiasmo e também de insegurança, até de desorientação. Paulo, que alcançou a graça da conversão, entregou-se inteiramente à causa do evangelho em profunda fidelidade. Deixou-nos grande riqueza teológica e eclesial em suas cartas às comunidades por ele formadas. O que alcançou é também possível para nós. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa é uma das falas de São Paulo. E nós sabemos o quanto São Paulo é importante para nós hoje. Ele não participou da época de Jesus, ele não esteve presente enquanto Jesus estava ali pregando o evangelho, mas depois ele perseguiu os apóstolos porque ele achava que os apóstolos estavam exagerando. Não tinha Jesus, não tinha ressurreição de Jesus, e o que os apóstolos estavam fazendo estava indo contra a lei de Moisés, né? Até que Jesus fala com ele no caminho enquanto ele estava indo para Damasco. A conversão de São Paulo é a história mais linda que pode ter. É um testemunho maravilhoso. Jesus vai falar com ele, Paulo, por que me persegues? Não, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Paulo não viu Jesus, mas escutou a voz. Então, dali para frente, Paulo mudou de vida, se converteu, literalmente, procurou Pedro, apresentou-se para Pedro, não como perseguidor mais, mas como um apóstolo, como um servo a serviço de Jesus, e dali para frente ele foi só evangelizando até morrer martirizado, por causa da palavra de Jesus, do evangelho. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus falou isso para os 11 discípulos. Isso aqui Jesus falou já depois que ele já tinha ressuscitado, porque aqui ele já não fala 12, ele fala 11, porque um foi o filho da perdição, que foi Judas. E Jesus falou aqui, ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Nós temos esta obrigação também, de anunciar o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas que se aproximarem de nós precisam saber que Jesus é o Salvador, que Jesus Cristo é o único que salva. Nós temos que servir e seguir somente a Jesus, assim como Paulo fez. Primeiro Saulo
que era um perseguidor. Dali, Jesus muda o nome dele de Saulo para Paulo, porque é assim que acontece quando alguém muda de vida. Até o nome da pessoa é mudado. Até o nome. Já não é mais Olívia Marta, é Marta, serva de Deus. É assim que Deus age na nossa vida. Qual o seu nome? Qual o seu nome de batismo, seu nome de conversão? Hein? Converse com Jesus. Jesus tirou o nome de Pedro, Simão para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra erguerei a minha igreja. E assim outros, e muitos outros, nós sabemos. Então, Jesus aqui hoje, ele está falando para que nós possamos levar o evangelho dele a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eu falo de Jesus, eu prego o evangelho, eu anuncio a palavra do Senhor. Mas se a pessoa não quiser ouvir, a gente não pode enfiar a palavra de Deus goela abaixo de ninguém. A gente vai falar. Se o coração da pessoa estiver aberto para a palavra de Deus, ela vai cair naquele coração igual uma semente quando cai na terra. E nós já conhecemos esse evangelho, que produz frutos 100 por 1. Né? Então, se a pessoa acolhe a palavra de Deus e muda de vida, se converte como Paulo se converteu, né? E Paulo, depois que se converteu, passou a pregar o evangelho. E quantas pessoas até hoje Paulo não está convertendo? Imagina uma pessoa de coração puro que pega a leitura do Atos dos Apóstolos nessa passagem que está aqui, Atos 22, 3:16 ou Atos 9, 1, 22. Qualquer um dos dois vai falar sobre a conversão de Paulo. Imagina uma pessoa que pega esse Atos dos Apóstolos e começa a ler e começa a se aprofundar na vida de Paulo. Se a pessoa tiver o coração aberto para Deus, ele vai se converter. Ele também vai mudar de vida. Pessoas que hoje perseguem os cristãos, pessoas que até hoje não acreditam em Jesus e acham absurdo a gente falar de Jesus e quer nos perseguir a Santa Igreja Católica, falar mal da nossa igreja, dos nossos sacerdotes, dos nossos padres, do nosso Papa. Nós temos que defender a nossa igreja. E Jesus continua falando: os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. A oração em línguas. Pede ao Espírito Santo que te dê o dom da oração em línguas. Acalma o seu coração. É você e Deus falando e ninguém precisa saber o que você está falando com Deus. É só você e Deus. É linda a oração em línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Não lhes fará mal algum. A serpente, nós conhecemos, lá no livro de Gênesis, né? Lá atrás, a serpente significa o mal. Se alguém quiser lançar um mal sobre nós, esse mal não vai chegar até nós. Pessoas que vão falar mal de nós para outras pessoas, pessoas que vão desejar o mal para nós, não vai chegar até nós. Nós não seremos contaminados, mas nós precisamos estar enraizados em Cristo, na rocha que é Cristo, enraizados. Uma árvore, quando ela tem a raiz funda, vento nenhum derruba ela. Ah, Marta, mas qualquer ventania que dá, a gente está vendo árvores caindo aí, igual aqui em Juiz de Fora, né? Sábado, parece, ou sexta-feira, caiu uma árvore. Por quê? Porque ela foi plantada na cidade, bem dizer, em cima do cimento. E colocaram o cimento em volta. A raiz dessa árvore não achou caminho para ela se firmar. Aí qualquer vento derruba mesmo. Agora, quando a árvore está, né, com a raiz profunda, igual o bambu cresce tanto para cima como para baixo. E vento nenhum derruba ele. Ele tomba, mas não cai, não sai do chão. Nós temos que ser como bambus.
Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Experimenta fazer a oração. Faça a sua oração primeiro, se entregue ao Senhor Jesus, faça a sua confissão, reconheça o seu pecado, se apresente na presença de Jesus. Jesus, eu estou aqui para te servir. E depois você vai em missão e vai rezar pelas pessoas. Eu tenho testemunhos e conheço muitos de pessoas que foram curadas depois de uma oração. E depois que essas pessoas que receberam a oração, buscaram o sacerdote, receberam, fizeram uma boa confissão, receberam a unção dos enfermos, ficaram curadas. E fica, gente, fica curado mesmo, porque Jesus está prometendo, ficarão curados. E a palavra de Deus é uma só. Ela não volta para nós sem nos dar a resposta que a gente está buscando. Então, que nós possamos hoje ficar com o testemunho de São Paulo, com esse evangelho, que nós queiramos ser discípulos e apóstolos de Jesus, que vamos estar a seu serviço. Ide pelo mundo afora e pregai o evangelho a toda criatura. Não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar a palavra de Deus. Não tenha, porque Deus vai estar com você. E quanto mais você se doar para o Senhor e quanto mais você se colocar a serviço do Senhor, mais Ele vai usar de você. Amém? Hoje é quinta-feira de adoração. Não deixe de buscar a nossa igreja Santa Católica. Procure a igreja, procure o sacrário, vá fazer sua adoração. Fica ali diante de Jesus, deixa Ele falar com você. Se você não tiver palavras para falar com Jesus, escute, Ele vai falar ao seu coração. E aquilo que você foi buscar, Ele vai te dar a resposta. Amém? Quem quer receber muitas graças, precisa buscar Jesus muitas vezes. O Monsenhor Jonas já falava, nosso querido santinho, quem não adorar, não vai aguentar. Amém? Não deixe de buscar Jesus na Santa Eucaristia, não deixe de buscar Jesus na adoração. Hoje, quinta-feira, as nossas igrejas estão todas abertas. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.